Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo nós por aí, eu por aí, né? É o seguinte, tudo bem com vocês? Sou o professor Flávio, Itajubá, Minas Gerais. Vou falar aqui pela Escola do Conhecimento, que está ligada à Associação Teológica Casom, tá ok? Nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o livro de Atos. Estamos estudando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então esse vídeo é uma continuação dos vídeos anteriores, ok? Maravilha? Então no vídeo anterior nós paramos no final da terceira viagem missionária de Paulo. Né? Paulo fez, pelo menos assim, de forma direta mesmo, 3 viagens missionárias. E depois, lá do capítulo 26, 27, ele vai fazer uma viagem para Roma, que alguns consideram também como viagem missionária, outros não. Apesar de que ele ganhou muitas almas no caminho, mas é uma outra história. Mas a princípio nós vamos é, pegar de onde nós paramos no vídeo anterior. Nós paramos ali é, em Atos, no capítulo 23. No capítulo 22 nós falamos do tumulto causado por Paulo com a chegada dele em Jerusalém. No final da terceira viagem missionária já. Finalizando a terceira viagem missionária, Paulo chegando em Jerusalém, ele não é bem-vindo pelos judeus ali. Ele é acolhido pelos irmãos em Cristo. Ele está na casa de Tiago. E ele é exortado a tomar muito cuidado, porque os judeus querem acabar com a vida dele. Por quê? Porque ele tem pregado, segundo os judeus, né, ele tem pregado que os judeus não precisam guardar a lei de Moisés, os judeus que se convertem. Então Paulo andou nas viagens dele ganhando muitas vidas para Jesus, muitos gentios, né? E também judeus. E Paulo na pregação realmente falava, né, que não precisava guardar a lei de Moisés, porque isso foi até estabelecido pelos apóstolos, pelo entendimento que eles tiveram do evangelho passado por Cristo. Demorou para eles entender, mas foram entendendo. Em Atos capítulo 15 eles resolvem definitivamente isso. Na controvérsia se deveria circuncidar, guardar a lei de Moisés, nós falamos no vídeo anterior, em Atos capítulo 15, Pedro tomou a palavra e disse que não precisa, Tiago também tomou a palavra e disse que não precisa, e eles mandaram cartas por mãos de Paulo, Silas, Barnabé, né, para poder avisar os irmãos gentios das regiões ali, de que era para se abster, eles deveriam abster-se do que é sufocado, da contaminação dos ídolos, do sangue e da prostituição. E não guardar a lei de Moisés, não, mas guardar a lei de Cristo, que é o amor a Deus em primeiro lugar e o amor ao próximo como Cristo nos amou. E se eles fizessem isso, eles estariam guardando toda a lei. Então, quer dizer, a lei de Cristo não é eu posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, negativo, negativo. É buscar a santificação mesmo. Porque Cristo, por meio do Espírito Santo, agora habita dentro de nós, em qualquer lugar. Orar, buscar o Senhor com temor e tremor. Então, nós falamos isso no vídeo anterior. Então, quando ele chega em Atos capítulo 22, Paulo está em Jerusalém, finalizando a terceira viagem missionária dele. E ele então, o irmão Tiago, os irmãos falam para ele tomar muito cuidado, para ele fazer até um voto, de que para ele ir para o templo, dizer que está fazendo um voto, segundo os judeus lá, rapar a cabeça e ficar por ali, como se ele estivesse também sendo participante da lei de Moisés. Quer dizer, na verdade, até Paulo escreve na carta aos Coríntios que ele se fez ele fez de tudo para ganhar alguns para Cristo. E nesse momento ele está se fazendo passar por um judeu que guarda a lei para ver se ele tem uma oportunidade de falar de Cristo. Esta é a realidade. Porque Paulo não guardava a lei de Moisés do jeito que ela foi estabelecida. Ele guardava a lei de Cristo, né? Então ele até pregava sobre isso. Mas ali naquele momento, então, ele vai se passar por judeu, fazer um voto lá, dizer que está ali cumprindo a lei, porque na verdade ele quer falar com os judeus. E ele não tem a porta aberta ainda. Mas ele vai conseguir. De uma forma assim, meia diferente, meia bruta, vamos dizer, mas ele vai conseguir. Porque no 7º dia que ele está terminando o seu voto, os judeus percebem que aquele homem que está ali é Paulo. E eles falam, esse homem tem transtornado, tem falado que os judeus não precisam guardar a lei, aí vira uma confusão. E eles querem apedrejar Paulo, querem matar Paulo. Aí o tribuno, o comandante romano ali, vem ali então, no final do Atos 22, e tira Paulo das mãos daqueles homens em Jerusalém e leva para a fortaleza.
E aí nós vamos entrar no capítulo 23, por quê? Porque eles querem saber, o tribuno quer saber por que, que eles querem matar Paulo. E vai convocar então os sacerdotes, né, os fariseus ali, montar o sinédrio, né, vamos supor, aqueles que compõem o sinédrio, e chamar Paulo e para ver que acusação tem contra ele. Então o tribuno quer saber disso. Então nós vamos ler agora Atos capítulo 23, dar sequência. Tá? Mas antes vamos olhar na apostila como que, já de forma assim, de uma breve resuminho do que nós vamos falar. Né? Um resumo breve do que nós vamos falar. Depois a gente vai ler o capítulo 23, capítulo 24 e a gente vai comentar. Tá bom? Vamos lá então. Aliás, pega a sua apostila, pega aí a sua Bíblia, pega aí seu caderno de anotações. Se você não tem apostila, dá para acompanhar a gente por aqui, tá bom? Eu vou postando a apostila que a gente vai lendo. Mas pega a sua Bíblia, tira um tempo, gente. Tem que tirar um tempo para a gente poder, né? Não tem como fazer as coisas correndo. Ver o vídeo correndo, não tem como. É um vídeo explicativo. É um estudo bíblico. Estamos aqui tentando comer a palavra de Deus, aprender por meio da vida de outros como servir a Cristo. Porque isso serve de exemplo para nós. Tanto é que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, ele fala que tudo que foi escrito para que seja exemplo para nós. E que também nós possamos olhar para as Escrituras e termos paciência e sermos consolados. Então, os acontecimentos é interessante a gente olhar para a gente ver e perceber. E a gente ser fortalecido, ter paciência também nas dificuldades que a gente estiver passando como cristão, ter paciência, perseverança, e levar a coisa adiante. Porque no fundo, nós precisamos ganhar almas para Cristo. Esse mundo está passando, vai passar. E o mundo vindouro está chegando, Cristo está voltando. E a igreja precisa estar acordada, acesa. Então nós precisamos ser despertados. E é por isso que nós estamos nesses estudos também. Amém? Glória a Deus? Então vamos lá. Então, na apostila, na página da apostila aí, ó, página 17 da apostila, quase que no meio da apostila, que nós vamos falar aqui do capítulo 23, então. Olha aí para você, ó, capítulo 23, o discurso de Paulo, vamos falar sobre o discurso de Paulo ao Sinédrio, o mesmo que um dia ele fizera parte. Vamos ver ali também que o sumo sacerdote manda ferir Paulo na boca. Paulo usa de sabedoria, cria divisão no sinédrio entre os saduceus e fariseus. O plano para matar Paulo e sua fuga. O Senhor aparece a Paulo e o conforta. O sobrinho de Paulo descobre uma cilada. Paulo é levado com forte escolta. Ele sai, no caso, ali com 470 soldados, levam Paulo ao governador Félix em Cesareia. Então ele sai de Jerusalém e vai para Cesareia. Aí vamos entrar aqui depois no capítulo 24. Mas vamos dar uma olhadinha então, aqui na Bíblia, Atos, capítulo 23. Livro de Atos 23. Vamos lá. Atos, capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, quer dizer, estava diante do Sinédrio, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para você captar a mensagem. Ó. Atos 22, 30. Ó. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou das prisões, quer dizer, o tribuno, e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Quem é que queria saber? Olha aqui, ó. Voltando aqui um pouquinho. E respondeu o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei esse direito de cidadão, mas Paulo disse: eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse:
homens, irmãos, até ao dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote... Então, Paulo começou a falar, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse, homens e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. O que aconteceu? Mas o sumo sacerdote Ananias, que estava presidindo ali o conselho, né, o Sinédrio, o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. O Paulo foi ferido na boca, deram um tapa na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me, conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Quer dizer, você está batendo de frente, xingando o sumo sacerdote? Aí Paulo disse, não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte apresentou-lhe o Senhor e disse, Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram essa conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram, conjuramo-nos sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos Paulo. Agora, pois, vós, como conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã como que querendo saber alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca dessa cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse, leva esse jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, o levou ao tribuno e disse, o preso Paulo, chamando-me a si, rogou-me que trouxesse este jovem, que tem alguma coisa para dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular, que tens que me contar? E ele disse, os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creais, porque mais de 40 homens, de entre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comer nem beber, até que o tenha morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse, aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto, Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando de que era romano. E querendo saber a causa que o acusassem, o levei ao conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo tu enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados
Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente e lhe apresentaram Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Então, olha bem o que está acontecendo aqui agora. Olha bem, no capítulo 23, Paulo então foi levado pelo tribuno, né, num conselho onde tinha ali o sumo sacerdote, tinha lá várias pessoas, pelo menos mais de 70 tinha. O conselho era composto, conforme, né, os teólogos, de 70 a 72 ou mais pessoas. Então tinha mais de 70 ali. E tinha, só que Paulo foi levado para o conselho e ele não foi, no começo ali, ninguém pediu para ele falar nada, mas ele já começou a falar. Quando ele começou a falar alguma coisa, alguém já, ele estava perto de algumas pessoas ali, o sumo sacerdote lá na frente mandou que desse um tapa na boca de Paulo para Paulo ficar quieto. E alguém deu um tapa na boca de Paulo ali. Imagina bem que coisa. Aí Paulo retrucou com o sumo sacerdote. Paulo falou assim: parede branqueada, tu estás aqui para me julgar segundo a lei, e contra a lei você manda bater na minha boca. Aí alguém também falou: você está injuriando o sumo sacerdote? Você está falando mal do sumo sacerdote? Você está batendo boca com o sumo sacerdote? Aí Paulo falou: desculpa então, né? Estou usando as minhas palavras aqui para você entender. Desculpa, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Porque está escrito na palavra que nós não devemos injuriar o príncipe do seu povo. E ali então começou a discorrer. Eles conversando lá, o pessoal analisando Paulo lá. De repente, Paulo do nada assim, Paulo percebeu que o Sinédrio ali, porque ele já participou do Sinédrio lá atrás. Antes dele ser cristão, né? Ele participava do Sinédrio, ele foi criado aos pés de Gamaliel, então ele conhecia como é que funcionava a coisa ali. Ele pegou e falou então ali, falou assim: gente, deu um grito lá, clamou: eu estou aqui porque eu creio na ressurreição, é acerca da ressurreição, da vida eterna, por isso que eu estou aqui sendo julgado. Quando ele disse isso, os fariseus, o grupo de fariseus e os saduceus começaram a discutir. Por quê? Porque os saduceus não acreditam em ressurreição, nem em espíritos e nem em anjos. Mas os fariseus acreditam. Então, olha bem, o grupo que estava ali para julgar Paulo estava dividido. Havia o grupo de fariseus que acreditavam na ressurreição, em espíritos, em anjos, e o grupo dos saduceus que não acreditavam. Aí começou a bater boca entre eles lá. E nisso Paulo foi, certo? Pegaram Paulo também ali, pelo que dá a entender aqui. Pegaram Paulo e começaram a balançar, chacoalhar, puxar Paulo de um lado ou de outro lá. O tribuno que estava ali já chamou os soldados. O que o tribuno fez? Lembra que foi o tribuno que pediu então que o conselho viesse para deliberar, para saber por que Paulo estava sendo acusado? Então o tribuno já, quando viu aquele alvoroço, Paulo ali apanhando aquela coisa toda lá, chamou os soldados e tirou Paulo do meio. Tirou Paulo dali e levou para a fortaleza. No lugar ali onde estavam os soldados, não tinha como ninguém perturbar a vida de Paulo. Paulo ficou na fortaleza. Só que aí, você viu lá, a Bíblia fala assim que 40 judeus fizeram uma conspiração. Eles fizeram um juramento de não comer e não beber nada até matar Paulo. Então, o que eles fizeram? Chamaram os sacerdotes e falaram: nós fizemos um juramento que nós vamos matar esse homem. Olha que situação terrível. Mas vocês, sacerdotes, vão até o tribuno e fala que vocês querem conversar com Paulo, como que vocês querendo saber mais alguma coisa. E quando Paulo sair da fortaleza, então, e for conversar com vocês, nós vamos pegar ele e vamos matar ele. Só que a Bíblia fala aqui que o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso. O que o sobrinho de Paulo fez? Foi na fortaleza, pediu lá para conversar com o tio dele, Paulo, entrou e falou para Paulo: tio, olha, está acontecendo isso. O que o tio dele fez? O que Paulo fez?
chamou um centurião ali, romano, um soldado romano, e falou para ele: leva esse jovem para conversar com o tribuno, que ele tem alguma coisa para dizer para o tribuno, para o responsável aí. Aí o menino foi, não, o jovem foi lá conversar com o tribuno, e o tribuno falou para ele: o que está acontecendo? O que você quer me falar? Aí ele falou para o tribuno: olha, 40 judeus fizeram um juramento de não comer nem beber enquanto não matar Paulo. E eles vão simular, aí vão mandar os sacerdotes vão vir aqui e pedir que você libere Paulo para eles terem uma conversa com Paulo. Mas isso aí não é verdade, não. Isso aí é um meio para que esses 40 homens possam matar Paulo. Aí o tribuno falou para ele: então tá bom, tá ok, você já me avisou, maravilha, então agora você vai embora, não conta para ninguém que você me falou isso. E o jovem saiu e foi embora. O que o tribuno fez? Pegou 470 homens, soldados, cavalaria, 200 cavaleiros, 70 flecheiros, e pegou homens de infantaria, 470. E 3 horas da manhã, pegou Paulo e pediu para os soldados levá-lo a Cesareia. O que o tribuno ainda fez? Escreveu uma carta ao governador lá, relatando o que estava se passando. Ele vai escrever que aquele Paulo é um cidadão romano, mas os judeus querem matá-lo. Mas ele, o tribuno, não viu nada que seja questão de morte, a não ser questão das leis dos judeus lá. Então, o tribuno agora está dizendo para o governador: estou enviando ele ao senhor, aí o senhor chame os acusadores dele e vê o que o senhor faz. Ok? Então, olha bem, esse é o capítulo 23. Agora vamos então ver quando o governador de Cesareia lá recebe a carta e recebe Paulo, né, ele vai receber Paulo em Cesareia, os soldados vão levar ele lá. Qual que vai ser daqui para frente o procedimento? Vamos ver na apostila, a página 24. Olha agora, a apostila, página 24. Aliás, o capítulo 24, né? A página 17 da apostila, capítulo 24 do livro de Atos. Paulo perante o tribunal em Cesareia. Então nós vamos ter aqui um momento, ó, acusação contra Paulo, do versículo 1 ao 6, acusação de Tértulo, um homem que os sacerdotes judeus trazem de Jerusalém para o orador vem acusar Paulo diante do governador. Depois nós temos a defesa de Paulo, depois nós temos o testemunho de Paulo a Félix e Drusila, mas Félix age politicamente, ele era corrupto, governador ali de Cesareia. Félix era corrupto e esperava receber dinheiro, um suborno. Então Paulo vai ficar preso 2 anos em Cesareia. E depois o governador Félix vai ser substituído por Pórcio Festo. Então vamos ver esse capítulo 24, a acusação de Paulo e a defesa de Paulo perante o tribunal agora em Cesareia, diante do governador Félix. Vamos dar uma olhadinha. Capítulo 24. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento, o queremos reconhecer. Então ele faz uma saudação ao governador primeiro. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem, se referindo a Paulo, este Paulo é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim.
Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Então Paulo está diante do governador, né? E está fazendo o início aqui. Pois bem, pode saber que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade, nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Paulo continua na defesa dele. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroços, um certo judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. A não ser essas palavras, que estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido essas coisas, lhe pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor desse caminho, quando o tribuno Lísias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça, da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei, esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse o dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, nesse capítulo 24, então, o que acontece? Paulo foi levado, né, de madrugada, amando do tribuno Lísias, para o governador de Cesareia, Festo, né? Para o governador Félix, né? Governador aqui de Cesareia. Vamos ver aqui, confirmando aqui, governador Félix. Então o que acontece? Paulo foi levado de madrugada por 470 soldados para Cesareia, porque senão os judeus iam matá-lo lá em Jerusalém com a conspiração. Aqueles 40 judeus queriam matar Paulo. Então o tribuno Lísias levou de madrugada, pediu para 470 soldados levar Paulo para Cesareia, para o governador. E mandou uma carta também, né? O governador Félix. Quando ele chegou lá, o governador então mandou, né, que os seus acusadores viessem então para poder saber direitinho a respeito do que está acontecendo também com Paulo. Então olha bem para você ver. O governador em Cesareia quer saber também por que está acontecendo esse tumulto todo, o pessoal querendo matar Paulo. Aí os sacerdotes vão descer de Jerusalém e vão levar um orador, Tértulo, um cara que fala muito bem. E ele começa ali dizendo, né, primeiro ele faz a saudação para o governador, depois ele fala que Paulo é uma peste, que Paulo tem falado mal da lei, que Paulo tem está agora participando da seita dos nazarenos e tem feito muitos tumultos por onde quer que passe. Aí quando o governo ele ouve esse Tértulo, ele passa a palavra para Paulo, e Paulo então ali também começa a fazer a sua defesa. E ele fala que ninguém achou ele no templo. Há 12 dias ele veio para Jerusalém, mas ele não fez tumulto nenhum, não fez confusão nenhuma,
e não pregou em lugar nenhum em Jerusalém. Simplesmente ele estava no templo, tranquilo, conforme a lei, fazendo as coisas de acordo com o que eles mandam lá. Inclusive, Paulo falou, vê, pode falar para eles mesmo, eu não fiz nada de errado, a não ser que, de fato, eu creio na ressurreição dos mortos, como eles também creem. E Paulo, então, ali fala um pouco do evangelho para o governador. E o governador percebe, então, que as questões ali não estão tão simples assim de resolver. O que ele fala? Ele fala, eu vou procurar. O que o governador fala? Eu vou procurar saber melhor acerca desse caminho que você está aí, acerca dessa doutrina que você tem aí, Paulo. Depois nós conversamos. E nisso, então, despediu todo mundo e deixou Paulo preso. Mas só que o governador, depois ele trouxe a esposa dele, a Drusila, que era judia, para ouvir Paulo. E Paulo então começou a pregar para ele, também falando de Jesus para o governador e para a esposa. E o governador ficou até meio apavorado de ouvir Paulo, mas ele várias vezes chamou Paulo para ouvir Paulo, porque na verdade ele era corrupto e queria receber uma grana de Paulo para poder soltar Paulo. E Paulo não participou disso, não deu dinheiro nenhum para ele. O que ele fez então? Deixou Paulo preso, para agradar os judeus também, deixou Paulo preso. Só que finalizando o capítulo 23 de Atos, Paulo ficou 2 anos ainda preso. Pensa pra você ver. Ficou 2 anos preso. E depois de 2 anos, o governador vai ser substituído. Então eu vou tirar aquele governador e colocar outro. Nós vamos entrar agora, presta atenção. Paulo está então em Cesareia, preso, porque os judeus de Jerusalém querem matá-lo. E ele está preso. O governador Félix deixou ele preso. Então tá bom. Só que agora vai substituir o governador. Vamos ver agora de novo. Vai ter outra reunião e outro conselho agora, porque substituiu o governador. Os sacerdotes, novamente em Jerusalém, vão querer julgar Paulo e pedir para o governador, para o novo governador, e trazer novas acusações para Paulo diante do novo governador. Então vamos entrar agora no capítulo 24 do livro de Atos. Vamos lá. Capítulo 25, né? Capítulo 25, porque o final do livro do capítulo 24, final do capítulo 24, Paulo ficou preso 2 anos e Félix é sucedido por Pórcio Festo. Então, capítulo 25, o que vai acontecer no capítulo 25? Do versículo 1 ao 9, Festo vai a Jerusalém, governador vai a Jerusalém. Festo queria agradar os judeus. Se fosse para lá, seria morto. Né? Então, vamos ver isso aqui. Então, Festo queria agradar os judeus, ele vai querer que Paulo vá para Jerusalém, mas se Paulo fosse para lá, seria morto. Então Paulo vai apelar para César, quer dizer, para Roma. Depois Paulo vai estar também no capítulo 25 perante Herodes Agripa II, filho de Herodes, do capítulo 12. Então vamos falar daqui a pouco para vocês, tá? Então, vamos lá na Bíblia Sagrada, Atos capítulo 25. Então lembrar aqui em Atos capítulo 24, verso 27, passado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix agradar aos judeus, deixou Paulo preso. Capítulo 25, verso 1. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. Então o novo governador, foi para Jerusalém. E o sumo sacerdote em Jerusalém, e os principais dos judeus, compareceram perante ele em Jerusalém contra Paulo. Olha o que eles rogaram para ele. Lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizessem vir a Jerusalém. Então eles pediram para o novo governador para que Paulo fosse até Jerusalém. Mas na verdade, olha aí, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Quer dizer, como Festo está em Jerusalém, Festo falou assim, olha, eu vou para Cesareia e Paulo está em Cesareia. Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam comigo. O governador falou para ele, desçam comigo, vocês,
E se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles, quer dizer, em Jerusalém, mais de 10 dias, desceu a Cesareia. Então, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse, quer dizer, Paulo, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César, quer dizer, contra o rei, né? O rei de Roma, né? O rei dos romanos. E Paulo continua. Olha aí para você, deixa eu só voltar aqui para ver se é isso. Aqui, olha aí, ó. Capítulo 25, verso 9. Deixa eu olhar aqui. Então Paulo disse assim, mas ele em sua defesa disse, eu não pequei coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo disse. Todavia, Festo, querendo comprazer os judeus, quer dizer, agradar os judeus, respondendo a Paulo, disse, queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca dessas coisas? Está vendo aqui, ó, querendo o governador, o novo governador, querendo também levar Paulo para Jerusalém, mas os judeus já queriam matá-lo no caminho. Tinha uma cilada lá. Mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas que eles me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Olha bem o que Paulo fala, eu apelo para Roma, para o tribunal maior. Porque Paulo era romano, entendeu? Paulo era cidadão romano, ele podia fazer isso. Era um direito dele. Então ele usou do direito que ele tinha. Então ele apelou para César. Eu quero ser julgado numa instância superior. Igual tem no Brasil, por exemplo, tem primeira instância, segunda instância, julgado aqui, por exemplo, em Itajubá. Depois o cara vai para a segunda instância, Belo Horizonte, para o estadual. Depois vai para o federal. Tá? Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. Já que você apelou para Roma, então você vai para Roma. E passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Então esse rei Agripa aqui é o rei Agripa, Herodes Agripa II, tá? Que era filho do Herodes Agripa I, lá, aquele Herodes que mandou matar Tiago no capítulo 12. Então esse aqui é o Herodes Agripa II e Berenice vieram a Cesareia a saudar o governador Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei, quer dizer, ao rei Herodes Agripa II, os negócios de Paulo, dizendo, olha o que o governador falou para o Agripa, um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes, os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando-se no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição e de que um tal Jesus morto, que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca das inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca dessas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo, bem quisera eu também ouvir este homem. E ele disse, amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato,
entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa, e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado tanto em Jerusalém, como aqui, clamando que não convém que viva, não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele também para Augusto, quer dizer, para César, para Roma, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. E disse Agripa a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre das minhas nações em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matava eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que lá iam comigo. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci, por isto para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, dizendo Paulo isto em sua defesa, Paulo dizendo tudo isso em sua defesa, disse Festo em alta voz. O governador Festo disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavra de verdade e de um são juízo. Porque, ó rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez
em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse o rei Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas algemas, essas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, os que com eles estavam sentados, e apartando-se dali uns, falaram uns com os outros, dizendo: esse homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem se não houvera apelado para César. Então olha bem para você ver o que acontece agora, né? A gente voltando um pouquinho. Então, quando o governador Félix foi substituído por Festo, Festo veio e, ao invés de ir para Cesareia, ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém ali, os judeus falaram para ele: olha, vê se você consegue, né, trazer Paulo aqui para Jerusalém, liberar ele para Jerusalém, para a gente conversar com ele aqui. E Festo falou assim: olha, eu vou ficar aqui alguns dias em Jerusalém, depois eu vou para Cesareia. Então faz o seguinte, desce vocês comigo lá para Cesareia e vocês acusam ele lá. E a gente vê o que a gente pode fazer. O que aconteceu? 10 dias depois, mais ou menos, Festo sai de Jerusalém, um novo governador de Cesareia sai de Jerusalém e vai então para Cesareia, para assumir, né, o posto dele no lugar do Félix. Então Festo desceu para Jerusalém. Desceu de Jerusalém para Cesareia. E os sacerdotes desceram também e fez de novo a reunião, agora já com um novo governador em Cesareia, e chamaram Paulo. E eles acusaram Paulo diante do novo governador. E Paulo fez a sua defesa novamente. E o governador perguntou para ele: você não quer subir para Jerusalém para conversar para lá? E Paulo percebeu: não. Paulo falou: não, não. Aí Paulo então falou assim: olha, eu estou aqui diante do tribunal romano. E eu, como cidadão romano, eu apelo para César. Então Paulo usou do direito dele, de cidadão romano, e falou: não, eu quero ir diante de Roma, quero estar em Roma, diante do tribunal de Roma. E como Paulo é cidadão romano, o Festo não pôde fazer nada. Então, se apelou para César, então nós vamos. Aí se encerrou aquela sessão, os sacerdotes foram embora, furiosos. E Paulo ficou ali. Mas acontece também que o rei Agripa, o rei Herodes, Agripa II, rei Herodes Agripa II, que é filho daquele, que era filho daquele Agripa I lá do Atos 12, lembra aquele Herodes lá do Atos 12, que mandou matar Tiago, o irmão de João, e depois que prendeu Pedro, e que Pedro foi solto milagrosamente de noite lá, lembra disso? E Pedro foi para a casa de João Marcos, então lá em Atos 12, aquele Herodes que morreu, aquele Herodes era o Agripa I, esse Agripa II é o filho daquele Herodes. Então esse Herodes Agripa II, ele vem, né, para ali também dar as saudações para o novo governador, já que esse Herodes era o que tinha maior domínio sobre a maior parte ali daquele lugar, e era sobre o outro. Ele vai ali então para dar as saudações para Festo. E no que ele vai dar as saudações para Festo, Festo conta para ele: olha, tem um homem aqui chamado Paulo, romano, vieram, tem os acusadores dele aí, os sacerdotes estão acusando ele a respeito da lei deles e tal, mas eu não vi nada de errado nesse homem. Mas como esse homem apelou para Roma, para César, eu vou enviar ele para César. Mas eu não estou sabendo o que eu vou escrever, né? Como que eu vou enviar ele lá, o que eu vou escrever na carta, né? Para o pessoal, quando receber ele em Roma, olhar o que tem que ser feito com esse homem. Aí o Agripa, né, com a Berenice, a esposa dele, né, o rei Agripa II, falou assim: bem, eu poderia até ouvir esse homem. Aí o Festo falou: então você vai ouvir ele, vamos preparar para você. E no dia certo ele então preparou para poder ouvir, né, o Paulo, o rei Agripa, para poder ouvir o Paulo. E trouxeram então Paulo. Está ali então o tribuno, né, o pessoal está tudo ali. De novo, mais uma vez, para ouvir Paulo. E Paulo então começa a falar do porquê que ele está sendo acusado. E ele vai novamente falar: olha, eu era fariseu, eu sou fariseu, era fariseu, segundo a lei, andei na lei de Moisés, era rigoroso. E eu persegui os cristãos, do que vocês estão chamando aí de nazarenos e tal, eu era contra eles.
eu recebi cartas e fui até Damasco para poder prender esses que estavam seguindo a Cristo aí. Eu fui lá para prender eles, porque eu era contra eles, mas no caminho eu tive um encontro com Jesus, Jesus apareceu para mim e me jogou por terra, fiquei cego. E o Senhor falou para mim, olha, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Olha bem, eu mandava prender, eu acusava, eu açoitava esses homens, mas agora Jesus apareceu para mim quando eu fui para Damasco. E a partir dali então, eu preguei, eu me converti ao cristianismo e eu entendi que esse Cristo é o que ressuscitou dentre os mortos. Esse é aquele que até os judeus estavam esperando também, só que eles não estão crendo. Eu criei nele ali e comecei a pregar também em Damasco e depois fui em Jerusalém. Aquilo que eu estava contra, agora eu era a favor, porque eu entendi, foi me revelado. E eu comecei a falar desse Cristo, que nós devemos estar aos pés dele, servi-lo, porque vai ter aí vida eterna. Então Paulo começou ali a explanar e a falar da sua conversão para o rei Agripa, e para a esposa dele, e para o presidente ali, para o Festo, e para todos ali. Quando ele começou a pregar, a falar ali, o governador Festo falou, Paulo, você está doido, rapaz? As muitas letras te deixa doido. Você quer deixar a gente, converter a gente? O que é isso? E o rei Agripa também ficou ali, assim, admirado de ouvir Paulo e desfez todo aquele conselho. E Paulo voltou de novo para a cadeia, né? E depois o rei Agripa II, com sua esposa, e o Festo, eles conversando entre si, eles falaram, o rei falou para ele, esse homem não vi nada de errado nele também, se ele não tivesse apelado para César, a gente poderia até soltar ele, mas como ele apelou para César, então vamos ter que enviar ele para César. Conversaram entre eles lá, já que ele quer ir para Roma, então vamos ter que enviar ele para Roma, mas não estou vendo nada nele. O rei Agripa também não viu nada assim. Tá bom? Então nós estamos aí no capítulo 25, 26, mas vamos dar também já seguir a apostila para a gente entrar no capítulo 27. Vamos ainda dar mais uma reforçada olhando na apostila essa questão que eu acabei de explicar para vocês. Olha aí então, no capítulo 26 agora, Paulo, estou na página 17, capítulo 26, ó. Paulo testemunha ao rei Agripa e Berenice, que era irmã do rei. Não é esposa, não é irmã do rei, né? Quase o converte. Quase o converte. Tá vendo aqui o coração evangelista de Paulo, né? Dor de parto. Tá tentando ali ganhar pessoas para Cristo. O rei pensou em soltá-lo, mas lembrou que Paulo apelou para Roma. Então agora vamos lá para o capítulo 27. Capítulo 27 até o final, o final do livro de Atos. Então capítulo 27. A viagem de Paulo a Roma. Paulo estava em Cesareia, então Paulo estava em Cesareia preso. Como ele apelou para César, determinaram ir para a Itália sob o comando do centurião Júlio. Então Paulo, como ele apelou para César, então ele vai para César, né, vai para Roma. E quem vai comandar ele agora é o centurião Júlio. A viagem feita de embarcação à vela ou a remo sob condições precárias. O centurião dava privilégios para Paulo ver os amigos. Fez baldeação para outra embarcação. Chegaram a bons portos, acompanhado por Lucas e Aristarco, né? Então Paulo, lembra que nós falamos que Paulo tinha vários companheiros. Aí ainda, olha aí, ó. Começa a ficar perigosa a viagem, vem um naufrágio. Paulo teve palavra de sabedoria, coisas futuras, o dom da palavra de sabedoria, revelação de Deus que as coisas não seriam boas. Os sofrimentos do naufrágio, Paulo é consolado pelo Senhor. Normalmente nós nos lembramos do Senhor nesses momentos. Paulo começa a tomar liderança, era uma questão de sobrevivência, e o capitão o ouve. Havia 276 pessoas no navio, e todos são salvos. Eles vão chegar numa ilha chamada Malta, e Paulo é livre de uma serpente. Lá vai ter a cura do pai de Públio, e depois de muitos outros. Ele chega em Roma.
Paulo chegou a Roma, tendo seu desejo realizado, pois trazia em seu coração a vontade de ali pregar o Evangelho, e também era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Isso era a vontade dele lá, está escrito em Romanos, nós vamos falar daqui a pouco. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe deu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele e mesmo assim sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis com aflições. No meio de tudo isso, sabemos, porém, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui vai aparecer a viagem de Roma, Paulo indo para Roma, né? Vamos voltar lá então para a gente ler a palavra que agora então no capítulo 27, como Paulo falou que queria ir para Roma. Então vamos ver como é que vai ser isso agora. Atos capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar pela Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica. Tá vendo então? O Aristarco vai estar com eles também. E chegamos, quer dizer, Lucas está escrevendo que ele chegou também, no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo falava. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euro-Aquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha.
E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um a outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram na popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela praia, pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se então a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia. E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando mão às amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábua e outros em destroço do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Então, esse capítulo 27 aqui, né, de forma bem breve e resumida, vai mostrar a viagem de Paulo até Roma. Mas o capítulo 27 vai terminar ele chegando até numa ilha chamada Malta. E o capítulo 27, quando eles saem de Cesareia e vão até o litoral para pegar o navio, junto com o centurião, né, junto com os discípulos que estavam com ele, Aristarco, né, Lucas e outros mais, eles pegam um navio. E Paulo já, quando começa a navegar, eles saem em alto mar, e Paulo fala para eles: olha, a viagem não vai ser boa, a viagem vai ser difícil, muito complicada. Chegam até Creta, Paulo fala: vamos sair, vamos ficar por aqui. Mas eles não dão conversa para Paulo, porque o capitão ali, né, o comandante ali, dá atenção mais para o capitão do navio do que para Paulo, não acredita no que Paulo está falando. E eles vão seguir viagem então, mar afora. Mas o que acontece? Que as coisas dão tudo errado. Vem tempestade e as coisas começam a ficar complicadas e a situação começa a ficar difícil a ponto deles começar a jogar a armação do navio ao mar. E vira muitos dias. E eles mesmo com as próprias mãos começam também a tirar coisas do navio e jogar, porque não tem mais condições de navegar debaixo de uma tempestade, numa situação terrível. O dia vai passando dias e eles ficam até sem comer. E Paulo então fala: gente, eu falei para vocês que ia ser difícil, complicada a viagem. Mas olha bem, ó, um anjo de Deus me apareceu e falou que a viagem vai ser difícil, mas Deus me entregou todos vocês nas minhas mãos, ninguém vai morrer, mas o navio vai se perder. E assim então, realmente, a viagem começa a ficar complicada. Como no 14º dia, Paulo fala: gente, é preciso comer alguma coisa. E aí o pessoal já começa a dar atenção para Paulo, começa a perceber então que o que Paulo está falando realmente está acontecendo. E como tinha fugido a esperança deles de vida, eles têm que agarrar em alguma coisa, alguma esperança, alguma fé. E Paulo está ali firme, convicto, falando com clareza e firmeza no Deus que ele acredita. Então, em meio àquela tempestade toda, Paulo está confiante em Deus. O Espírito Santo está com ele, Deus está com ele. E ele então começa a ganhar a confiança de todos, do capitão do navio, do centurião e de todos. De quase todos, né? Porque tem alguns soldados que ainda não estão ainda com a cabeça boa do lado de Paulo. E Paulo então
Pega a comida ali, pega o pão, dá graças a Deus e fala para eles, vocês precisam comer, porque isso depende da vida de vocês agora. E eles então comem também. E aí o tempo vai passando, e eles percebem que vão chegar então a um lugar ali, né? Tá muito difícil, começa a lançar a proa, a âncora, e começa a perceber então que começa a chegar em rocha. Mas acontece que o navio então bate numa rocha e arrebenta todo. Mas antes dele arrebentar, tentaram até também soltar um batel lá, um salva-vidas para alguns soldados entrar, mas Paulo falou, não deixa ninguém entrar não, senão vai, esse que entrar, tentar salvar a vida por esse caminho, vai morrer. Mas eu falo para vocês que ninguém vai morrer. Nós vamos chegar numa ilha aí, vamos chegar em terra, e nenhum fio de cabelo de vocês vai cair da vossa cabeça. E eles eram ao todo 276 pessoas. E realmente então o barco destroça, se arrebenta. E Paulo fala, quem souber nadar, nada, quem não souber, junta em pedaço de madeira do navio e vamos embora. E eles chegam até então numa ilha chamada Malta. Realmente não perdeu nenhum homem. Deus disse para Paulo que ele estaria em Roma. E Paulo então está a caminho de Roma. Deus está preservando a vida dele, apesar das tribulações e dificuldades. Deus o está conservando. Quer dizer, a vida do crente não é fácil, meu irmão. Mas nós devemos confiar que Deus está no barco conosco, Deus está com você no barco. Sei que a situação sua não é fácil muitas das vezes. Dá vontade de desistir, chutar tudo. Mas nós devemos confiar. Aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumprir a promessa na nossa vida. Deus não fez a promessa para José no Egito? José não foi jogado na cisterna, não foi preso. Então, tribulação, dificuldade, mas Deus cumpriu a promessa na vida de José. Cumpriu na vida de Davi. Davi não foi ungido rei, mocinho, mas não foi perseguido por Saul. Não teve que fugir, não teve que a sua família sair de casa. Foi uma confusão na vida de Davi também. Não foi fácil, não, até cumprir a promessa nele, mas cumpriu. Mas a gente tem que permanecer fiel ao Senhor. Mas aquele que falou que vai cumprir, vai cumprir. Cumpriu com Moisés, cumpriu com Josué, cumpriu com todos. Mas nós temos que permanecer em oração para que a nossa carne, para que o nosso ego não se exalte e a gente comece a tomar atitude fora da vontade de Deus. Só Deus, só o Espírito Santo para nos ajudar. Porque por nós mesmos nós não damos conta. Ninguém consegue. Graças a Deus que Deus enviou o Espírito Santo. E Deus fala comigo e fala com você. Tá difícil? Não tá fácil? Vamos buscar o Senhor. Para a gente ter força de vencer as nossas fraquezas, as nossas carnalidades. E de repente a gente sai fora do propósito de Deus. E depois a gente fica muito angustiado com isso. Porque aí dá zebra, dá tudo errado. Tá difícil aí, minha irmã? Tá difícil aí, meu irmão? Vamos buscar o Senhor. Paulo está aqui numa dificuldade grande, difícil, em alto mar. Deus prometeu para ele que ele vai chegar em Roma, mas esse chegar em Roma não está fácil. Mas eles chegam então na ilha chamada Malta, tá? Vamos olhar aí o que vai acontecer agora. Aí então, né, voltando um pouquinho aqui na apostila, página 28, página 18 da apostila, capítulo 28. Chegam a uma ilha chamada Malta e Paulo é livre de uma serpente. Vai ter a cura do pai de Públio e depois de muitos outros. Chegado em Roma, Paulo chega a Roma tendo o seu desejo realizado, pois trazia em seu coração a vontade de ir ali pregar o evangelho e também era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe deu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele e, mesmo assim, sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis. Vamos lá. Atos, capítulo 28. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade. Quer dizer, foram bem acolhidos, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, né, de
de gravetos, e pondo-as no fogo, uma cobra, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E os bárbaros, eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento sul, chegamos no 2º dia a Potélio, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo lhe permitiu morar por conta à parte com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e junto ele lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso, desde Jerusalém entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então nós observamos aqui no capítulo 28, Paulo então, nessa viagem que ele sai de Cesareia com os soldados, porque ele apelou para Roma, ele vai então, a navegação foi terrível, a viagem foi terrível, a embarcação se arrebentou, mas Paulo e os que estavam com ele não morreram, não morreu ninguém. E ele chega então até a ilha chamada Malta. E na ilha, ele é bem recebido ali pelos bárbaros, pelos que moram na ilha. Receberam eles bem.
e acenderam fogueira para eles lá também, tal, acolheram eles bem. Paulo, quando foi pegar lá os gravetos lá, uma cobra mordeu Paulo. E o pessoal da ilha ficou observando, nossa, esse homem aí deve ter feito alguma coisa errada, terrível, porque ele escapou da morte no mar, mas a justiça não o deixa ir, ele vai morrer mesmo, ele fez alguma coisa errada, porque a cobra que mordeu Paulo era venenosa. Então eles esperavam que Paulo inchasse e que caísse morto de repente. Mas como passou o tempo, não aconteceu nada, eles falaram, esse homem é um Deus, não é possível um negócio desse. E Paulo e os seus discípulos ficaram ali, né, os seus companheiros, ficaram ali 3 meses na ilha de Malta. E tinha ali também o responsável pela ilha, chamado Públio, né? O pai dele também estava doente. E Paulo foi na casa de Públio e orou pelo pai, que estava com disenteria, e o pai foi curado. E os doentes também da ilha foram curados e receberam a palavra de Deus ali. Paulo evangelizou aqueles homens ali também. E depois então de 3 meses eles saíram, né, numa embarcação que chegou ali, que veio de algum lugar lá, e atracou ali, eles pegaram, então foram, e mais alguns dias depois chegaram em Roma. Chegaram todos em Roma. E Paulo, né, foi destinado cada preso para um canto lá, cada um foi, né, para o seu afazeres lá, mas Paulo foi lhe dado permissão ficar numa casa lá alugada, mais tranquilo, mas junto com o soldado que estava guardando Paulo. Teve um soldado junto com Paulo. Paulo ficou ali um tempo. E Paulo, então, aproveitou a ocasião, chamou os judeus ali, que estavam em Roma, e começou a falar para os judeus o motivo pelo qual ele estava ali. Que ele foi acusado em Cesareia, acusado em Jerusalém, porque disseram que ele tinha falado contra a lei de Moisés, contra os judeus, mas não tinha acusação provada nenhuma contra eles. E é por isso que ele estava ali, então, preso, ainda que estava numa casa alugada, prisão domiciliar, mas estava preso. Paulo então estava também justificando por que ele estava naquela situação. E quando os judeus vieram, então, Paulo falou isso para eles, eles falaram, olha, nós não recebemos ninguém aqui, nem carta, nada, nenhuma, de alguém que falasse mal contra você, não estão sabendo de nada. Mas nós estamos sabendo que essa seita aí está, né, sendo falada por vários lugares aí, e inclusive está muita gente falando contra ela. E Paulo então marcou um dia com eles, um tempo com eles, para que viessem. E Paulo ia fazer a exposição do que era aquela seita, que eles chamavam seita, do que era o caminho que ele estava. E quando eles vieram, então, Paulo então também relatou para eles tudo, quem ele era, como que ele vivia, fariseu e tal, como que ele se converteu. Paulo falou com eles. E muitos deles não creram, alguns creram, e houve dissensão entre eles. E Paulo então disse, já que vocês não creem, então eu vou pregar para os gentios. E Paulo pôde estar ali, tranquilamente, falando acerca do reino de Deus com todos que vinham e também com os quais ele poderia ter liberdade. Então nós terminamos aqui o capítulo 28 de Atos e o livro de Atos. E vamos agora para uma conclusão ali, né, na apostila. Aí eu volto aqui de novo para dar o nosso finalmente, tá? Vamos lá. Na apostila, página 19 da apostila, nós temos aqui então a difícil viagem de Paulo para Roma, no mapa, né? Ele está em Jerusalém aqui, ele está em Cesareia, vai para Sidom, contorna a ilha de Chipre, Mirra, Rhodes, Quinido, Creta, né? A viagem fica difícil, essa viagem saindo de Creta aqui, muita complicação, até que se arrebentam, o navio se arrebenta todo, e eles chegam arrebentados na ilha de Malta. E aqui na ilha de Malta, então eles ficam 3 meses, aqui onde Paulo foi mordido por uma cobra, ele ora pelo pai de Públio, e muitos se convertem aqui também. Depois eles pegam um navio, vão para Siracusa, Régia, e vão então até Puteoli, 3 Vendas e chegam em Roma. Essa aqui termina a viagem de Paulo até Roma. Então, a história da igreja primitiva, escrita por Lucas, termina com Paulo em prisão domiciliar por 2 anos. Ele tinha licença de receber visitas, as quais pregava o evangelho. O que aconteceu a Paulo depois, segundo geralmente se vê, é que o que aconteceu com Paulo depois ali, ó. Durante esses 2 anos, Paulo escreveu as epístolas dos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
Em 63 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo foi absolvido e solto. Durante uns poucos anos, continuou seus trabalhos missionários e talvez tenha ido à Espanha conforme planejado. Durante esse período, escreveu 1 Timóteo e Tito. Foi preso de novo, cerca de 67 depois de Cristo, né? Aqui é em torno de 67, depois levado de volta a Roma. 2 Timóteo foi escrito durante esse segundo encarceramento em Roma. A prisão de Paulo só terminou ao ser ele decapitado, sofrendo martírio sob a ordem do imperador romano Nero. Do começo ao fim do seu ministério, combateu o bom combate, terminou a sua carreira, mas nunca deixou a sua fé. Então, voltando aqui, a história da igreja primitiva escrita por Lucas termina com Paulo na prisão por 2 anos. Tinha licença de receber visitas, aos quais pregava o evangelho. Aconteceu depois, segundo se vê, é que Paulo escreveu, durante esses 2 anos, escreveu as epístolas a Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Depois ele foi solto, aí ele escreveu 1 Timóteo e Tito. Depois ele foi preso novamente, escreveu 2 Timóteo, a última carta, e ele foi morto, decapitado pelo imperador Nero. Olha bem o que acontece com Paulo. Quando ele se converteu lá em Atos, no capítulo 9, você lembra? O que você lembra lá também? Uma das coisas que Deus havia dito para Ananias acerca de Paulo. Falou que Paulo ia sofrer muito por causa do evangelho. Quando Paulo se converteu em Atos capítulo 9, Deus falou para Ananias que Paulo era um vaso escolhido e Paulo ia ver o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo. Então, nessa trajetória nossa do livro de Atos, nós vimos a história da ascensão de Cristo, no capítulo 1. Nós vimos em Atos 2 a descida do Pentecoste, o falar em línguas. Nós vimos Pedro e João pregando o evangelho em Atos 3. O crescimento da igreja, 3.000 se convertem. Nós vemos a resistência dos sacerdotes. Depois 5.000 se convertem. Depois nós vemos ali também a história de Ananias e Safira, a morte de Ananias e Safira. Depois no capítulo 7, no capítulo 6, nós vemos a instituição dos diáconos, né, na igreja, dos 7 diáconos. Nós vimos ali Estevão falando do evangelho e a acusação falsa contra Estevão. Estevão morreu, lembra disso? Depois no capítulo 8, uma perseguição contra a igreja. No capítulo 8, vemos também a história de Filipe, o evangelista, a história de Eutico, né, a história do etíope, né, do eunuco que veio da África. Isso tudo em Atos capítulo 8. E a conversão do etíope, né, do eunuco, em Atos capítulo 8. No capítulo 9, a conversão de Paulo. Aí no capítulo 9, a conversão de Paulo. E Deus falou para Ananias que Paulo ia ver o quanto importa sofrer pelo nome dele. No capítulo 10, nós vemos a conversão de Cornélio e a pregação de Pedro, e a conversão de Cornélio e de seus familiares. E o poder do Espírito Santo sobre Cornélio, ele falando em línguas. O pessoal todo ali. Então Pedro pregando aos gentios. No capítulo 11, nós vemos Pedro justificando a entrada dele na casa de um gentio. Lembra, né, que o ministério queria saber por que Pedro entrou na casa de Cornélio. Pedro, então, no capítulo 11 de Atos, vai explicar isso. Em Atos, capítulo 12, nós vemos Herodes Agripa I, que era filho do Herodes o Grande. Herodes Agripa I manda matar Tiago e manda prender Pedro. Lembra disso? Depois, nós vamos ver Pedro para de falar, Atos para um pouquinho de falar em Pedro, né? O ministério de Pedro segue para outros lados, que nós vamos ver quando a gente estiver estudando a carta de Pedro. E entra no capítulo 13, quando a igreja em Antioquia, onde está Paulo e Barnabé, envia pelo Espírito Santo Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Em Atos 13 e 14, que eles levam João Marcos juntos. E João Marcos, no meio do caminho, volta para trás. Lembra disso? João Marcos, sobrinho de Barnabé. Quando termina o capítulo 14, está terminando o capítulo 14, muitos gentios se convertem, mas tem aquela questão. Alguns judeus dizem que eles deveriam guardar a lei de Moisés. Aí, essa questão é levada em Atos, capítulo 15, para o conselho, para os apóstolos em Jerusalém. Pedro, Barnabé e os anciãos vão em Jerusalém e junto ali com os discípulos vão resolver essa questão, se precisava guardar a lei de Moisés mesmo ou não. E ali decide que não precisa guardar a lei de Moisés,
não precisa guardar sábado, não precisa circuncidar nada, mas precisa abster-se da contaminação dos ídolos, da prostituição, né? Do sangue e do que é sufocado. E claro, guardar a lei de Cristo, que é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Cristo nos amou. A lei de Cristo, nós mostramos que ela é muito mais profunda, mais abrangente. Né? Nós devemos servir a Deus com temor e tremor e santificar a nossa vida. Então, em Atos 15, Paulo, Barnabé, Silas saem também com Timóteo para poder avisar as igrejas de que não precisa... aliás, Timóteo só vai no capítulo 16, desculpa. Paulo, Barnabé e Silas vão, então, levar as cartas para as igrejas, para os irmãos gentios, acerca do que eles deveriam fazer, porque eles estavam preocupados se deveriam ou não guardar a lei de Moisés. Aí entramos no capítulo 16, né, terminou a primeira viagem missionária de Paulo, entra no capítulo 16, na segunda viagem missionária, final do capítulo 15, começo do capítulo 16, quando Paulo vai então para Listra e Derbe, e ali encontra Timóteo, moço, que vem então também para fazer parte da equipe de Paulo. Capítulo 16, então, segunda viagem missionária de Paulo. Ele vai então na cidade de Filipos, lembra? Que ele expulsa o demônio de uma mulher lá, que está possessa. A Lídia se converte. O carcereiro se converte, está lembrado disso? Depois ali, Paulo é solto, né? Ele sai do cárcere, o carcereiro se converteu, ele deixou já um grupo ali convertido em Filipos. Aí no capítulo 17 ele vai para Tessalônica. Ele prega na sinagoga, alguns se convertem, outros não, mas há uma perseguição contra Paulo ali. Eles querem apedrejar Paulo, arrebentar com Paulo. E Paulo então tem que sair dali. E Paulo vai para Bereia, né, junto com os seus companheiros. Lá e depois o pessoal de Tessalônica, que os acusadores vão em Bereia acusar Paulo também. Aí Paulo tem que sair correndo dali de Bereia. E ele deixa Timóteo e Silas em Bereia. E Paulo vai para Atenas. Tá lembrado disso? Aí entrando no capítulo 18, já aí depois Timóteo e Silas vêm com Paulo também para Atenas. Paulo lá em Atenas prega também no Areópago. Ele enfrenta lá os estoicos, lembra dos estoicos e dos epicureus? Aqueles que tinham as suas filosofias, não criam em Deus e também diziam que deveriam aproveitar bastante a carnalidade, né, dos prazeres. Então Paulo bate de frente contra os estoicos, os epicureus, falando que Jesus é o Cristo. Ali em Atos 18, então depois ele sai e vamos para Éfeso, né? Atos 19 tem a questão do Apolo, final de Atos 18 tem a Agripa, né? Áquila e Priscila, os companheiros de Paulo também, fazedor de tendas. Aí vem a história de Apolo. Aí entramos em Atos 19, em Éfeso, Paulo prega em Éfeso, dá aquela questão lá com Demétrios em Éfeso, que eles clamam por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e Paulo ali trabalha, ganha muitos para Cristo, mas Paulo é escorraçado de Éfeso, não foi fácil também não. Depois entramos no capítulo 20, né, termina a primeira viagem, Paulo já entrou na segunda viagem, segunda viagem em 16, terminando a segunda viagem em Atos 18, e no mesmo Atos 18 começa a terceira viagem missionária. Paulo vai rever os companheiros. Aí entrou em Atos 20, 21, 22. Aí o que acontece? Paulo vai terminar a terceira viagem em Atos 22, vai para Jerusalém. Jerusalém ali, os judeus querem matá-lo. Aí foi o que nós falamos nesse vídeo agora, do Atos 23 para cá. Né, que ele é levado para Cesareia, porque o pessoal de Jerusalém quer matá-lo, os anciãos, os sacerdotes querem matá-lo. Paulo faz uma conjuração, 40 homens para matar Paulo. Aí entramos em Atos 23, 24, 25, 26, 27, 28. A história de Paulo em Cesareia, primeiro com o governador Félix, depois com o governador Festo, e depois o rei Agripa II, e Paulo é enviado a Roma, porque ele apelou para Roma. Mas você vê, Paulo falou com o governador. Isso se cumpriu, o que lá em Atos 9 disse, que Deus falou para Ananias que Paulo ia estar perante reis e governadores. E Paulo esteve perante reis e governadores, cumprindo a palavra de Deus. E depois Deus ainda falou para Paulo que ele estaria em Roma.
Então Paulo apelou para Roma e ele vai para Roma. E interessante também é que, bem antes de Paulo ir para Roma, Paulo já havia dito para os irmãos que ele queria ir em Roma. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele não tinha ido em Roma ainda. Mas ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, de que ele pretende um dia ir em Roma e ele também pretendia passar pela Espanha. Quando ele fosse para Roma, ele ia querer ir na Espanha. Quando ele escreve a carta aos Romanos, Paulo não tinha ido em Roma ainda. Se você olhar comigo aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, vou mostrar para você aqui o que ele fala dos romanos. Ele queria um dia visitar os romanos. E depois ir para a Espanha também. Vamos ver, para você ver. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, foi escrita a carta. Ele fala aqui, capítulo 1, verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós, todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Tá vendo? Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, que se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Tá vendo? E lá no final, Paulo fala também, deixa eu olhar aqui, no final, no capítulo, deixa eu olhar, capítulo, na carta, deixa eu olhar aqui se eu acho aqui para vocês, o que ele fala, quais são as pretensões de Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui, para poder falar para vocês que ele também queria ir para a Espanha. Deixa eu achar aqui, tá? Só um minutinho, para eu achar para vocês. Olha aqui para você ver. Em Romanos capítulo 15, no verso, quando Paulo escreve a carta para os Romanos, ele fala aqui no verso 22, Romanos 15, 22. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então a gente observa aqui, que quando Paulo então vai para Roma, é interessante. Ele já tinha escrito uma carta lá atrás, provavelmente ali em Atos capítulo 20, quando ele estava em Corinto. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, ele estava em Corinto, lá em Atos capítulo 20, quando ele vai para Corinto. Tá entendendo? Então ele tinha a intenção já, conforme eu li para vocês aqui na carta aos Romanos capítulo 1, de ir para Roma. Ele não tinha ido ainda, não tinha oportunidade. E lá também em Romanos capítulo 15, na carta que ele mandou, ele falou que ele não tinha ainda surgido uma oportunidade para ele ir. E você vê que a oportunidade surgiu logo depois de Atos 20, que ele vai para Jerusalém, finalizando a terceira viagem missionária dele. Ele vai para Jerusalém e lá acontece tudo aquilo lá que nós estudamos nesse vídeo aqui, que ele sofre, é perseguido pelos sacerdotes, vai para Cesareia, conversa com Festo, com Félix, com o rei Agripa, e ele apela para César, e Deus ainda confirma com ele, você vai para Roma. Então, você vê, a carta que ele mandou em Atos 20, quando ele estava em Corinto, que ele queria ir para Roma e também ir para a Espanha, se cumpriu. Né? O desejo dele se cumpriu. E ele ainda falava que mencionava nas orações que ele queria ver os irmãos,
Então ele foi para Roma e escreveu essa carta aos romanos antes mesmo de ir para Roma. Então terminamos aqui o livro de Atos. Lembrar para você que quando Paulo chegou em Roma, então, que ele ficou preso lá, ele escreveu da prisão, ele escreveu a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e qual outra carta que ele escreveu? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui qual outra carta que Paulo escreveu. Ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses, Colossenses e Filemon. Paulo escreveu. Tá? Ele escreveu essas 4 cartas estando preso lá. O que aconteceu depois? Depois Paulo foi absolvido, solto. E aí, então, quando ele estava solto lá em Roma, ele escreveu para Tito e escreveu 1 Timóteo. Para poder falar, ele escreveu Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, para também fortalecer Timóteo. E escreveu para Tito também, para Tito ele estabelecer presbíteros em Creta, nos lugares onde Paulo tinha passado. Então, a primeira carta a Timóteo e a Tito, Paulo estava em Roma, já provavelmente solto ali, né, entre a soltura dele, né, da primeira vez que ele estava lá preso. Mas aí acontece o seguinte, aí tem toda aquela questão de Nero, do imperador Nero, de colocar fogo em Roma, depois colocou a culpa nos cristãos e tudo indica que provavelmente, a história fala que Paulo foi preso novamente. Foi preso novamente. Aí então, nessa segunda prisão dele lá em Roma, é que ele vai escrever a última carta dele, 2 Timóteo. E ele vai ser martirizado. Tá entendendo? Então, quando ele vai para Roma, está preso e ele é absolvido, e ele é solto, ele provavelmente foi para a Espanha. Provavelmente deve ter ido para a Espanha também, porque ele queria ir para a Espanha. Mas depois acontece aquela questão lá do imperador Nero tacar fogo em Roma e querer colocar a culpa nos cristãos. Paulo é preso de novo. E ele então vai ser martirizado, mas antes de ser martirizado ele escreve a segunda carta a Timóteo. Por isso que na segunda carta a Timóteo é uma carta assim, praticamente de exortação, consolação e também de despedida dele, da vida, né, que ele fala em 2 Timóteo capítulo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele fala para Timóteo que Lucas está com ele, né, que Demas abandonou, etc, etc. Mas ele fala para Timóteo ficar firme, né, o veterano Paulo incentivando o jovem Timóteo, que começou a estar com ele desde Atos, capítulo 16, acompanhando Paulo nas viagens. Então, Lucas, que escreveu o livro de Atos, que também escreveu o Evangelho de Lucas, nos relatou todos esses acontecimentos. E o livro de Atos ali, aqui no nosso papel, acabou no capítulo 28. Mas, na verdade, o livro de Atos nunca acabou. Ele continua, porque os atos dos discípulos foram por meio desses atos que outros discípulos foram sendo ganhos para Cristo. E isso está sendo registrado nos livros de Deus lá, né? E hoje os atos desses novos discípulos, os atos meus, os atos seus, também estão dando continuidade aos atos dos apóstolos. Porque por meio do que eles fizeram, nós fomos ganhos para Cristo. Nós fazemos parte dessa história também. Ok? Então, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que você possa aproveitar bem aqui esse vídeo, possa usufruir bem também essa disciplina toda. Aí nós temos aí 4 vídeos para trás, aí, além desse. Estude, tá bom? Reveja os vídeos, qualquer dúvida nós estamos aí à disposição. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Que seja bênção para você esse estudo, que seja bênção para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, em nome de Jesus. Amém.